Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre história da música e o epitáfio de Céquilos. O que seria isso? Bom, primeiramente, você gosta de música? Você tem interesse em saber como surgem os gêneros musicais? Será que eles estão submetidos a uma historicidade ou simplesmente não tem contexto com o cotidiano, com as escolhas das pessoas, ou como surge a música? Obviamente que está relacionado sim ao contexto histórico de como surge um gênero musical e a que identidade ela representa. Então, como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a música ao longo da história, seus contextos e práticas. Será que a música sempre foi igual? O que influencia a criação de uma música? Será que a música sempre foi igual? Bom, nós já podemos observar nos dias atuais que os gêneros musicais são bem diferentes um do outro. Quando a gente ouve funk e ouve pagode, a gente vê uma disparidade grande ali entre um e outro. Elas utilizam instrumentos diferentes, comunica de maneira diferente, mas na sua gênese, se você for pesquisar a fundo, você vai ver que pagode, os instrumentos que são utilizados no pagode e a origem do funk estão caminhando na mesma direção porque advém de um mesmo grupo étnico. É possível imaginar que quando as pessoas começaram a perceber os sons e depois a reproduzir alguns usando a voz, o corpo, elas tiveram a ideia de construir instrumentos musicais. Olha só, a partir deste texto nós podemos lembrar que as primeiras formas de manifestação da música foi o próprio corpo nos tempos primitivos, quando os homens, as pessoas, observavam a natureza à sua volta e tentavam reproduzir a partir da exploração vocal, a partir da exploração corporal, e também os primeiros instrumentos musicais são provenientes de restos mortais de animais, em que também o povo daquele momento procurava reproduzir os sons que estavam à sua volta. Os motivos para criar esses sons podem ter sido bastante variados, mas estudos históricos apontam que nossos antepassados criavam sonoridades intencionalmente. Veja, então sempre houve uma intenção por detrás da canção. Olha só que legal. Podemos observar nos dias atuais as letras que são produzidas nos cenários musicais. No cenário musical, será que ela tem uma intenção por trás ou ela simplesmente passou a existir? Se nós observarmos as letras das músicas que nós ouvimos, muitas vezes sim, existe uma intenção, por mais que em alguns casos a intenção seja meramente fútil, no sentido de consumir. Eu vou pedir aí para que vocês leiam esse texto, vou dar aí 1 minuto para que vocês leiam esse texto e na sequência a gente conversa. Eu já volto. E aí, galera, conseguiu ler o texto na tela? E aí, enquanto você viver, brilhe, não se entristeça,
não tenha preocupações. A vida é curta e efêmera. O tempo exige o seu tributo. Olha que lindo, que poético e quão profundo é essa estrofe. Enquanto você viver, brilhe. Não se entristeça, não tenha preocupações. A vida é curta e efêmera, o tempo exige o seu tributo. É o que está escrito nestas palavras. Olha aqui, gente. Você conseguiu ler o que está escrito aqui? Ali é óbvio, li a tradução para vocês. Mas o que você leu é o texto da canção inscrita no Epitáfio de Céiquilos, em português, Cílio. Mas olha, transcrito do grego atual e sua tradução para a nossa feita pelos autores. O que seria então o Epitáfio de Céiquilos? É uma inscrição grega encontrada em uma coluna de mármore de cerca de 1 metro de altura. No túmulo construído por Céiquilos, um cidadão da época para a sua esposa. Então podemos dizer que é uma declaração, uma homenagem, obviamente, à sua esposa. Então Céiquilos era uma pessoa. A coluna, olha ela aí, gente, foi localizada em Trales, atual Aydin, situada a 30 quilômetros de Éfeso, na Turquia. Ela traz um exemplo de notação musical grega datada 200 a.C. e 100 d.C., que é a mais antiga composição musical completa encontrada até hoje. Olha que legal! Então, vemos aí que já na Grécia Antiga, os gregos se preocupavam em registrar a música, que damos ao nome do registro da música de notação musical. A coluna ou estela de Céiquilos, contendo o epitáfio e no detalhe da metade para baixo, a notação musical grega. Olha que legal, gente! Isso era uma notação musical grega. Você toca algum instrumento musical? Lê alguma partitura? Consegue ler isso daqui? Obviamente que não, porque é óbvio que muita coisa se mudou nesses últimos 2000 anos. Observem a imagem, pessoal. Lição de música com liras, 520 a.C., com figuras avermelhadas em pintura assinada pelo grego Fíntias. Veja, na Grécia Antiga, esses vasos, eles traziam imagens relacionadas à música, aos deuses da mitologia. Então, eles enfeitavam esses vasos com essas representatividades. E aqui é um vaso que traz uma pintura que nos faz lembrar a música no tempo da Grécia Antiga. E aqui é uma aula de música, lição de música com liras. Então, um professor provavelmente dando aula de música para os seus alunos. Vamos então a uma primeira atividade. O que é Epitáfio de Céiquilos? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? O epitáfio de Céquilos é uma inscrição grega encontrada em uma coluna de mármore de cerca de 1 metro de altura, no túmulo construído por Céquilos, um cidadão da época, para sua esposa. A gente lê o nome epitáfio de Céquilos, a gente já cria uma ideia, né? Uau, o que é isso? Mas era o nome de um cidadão, veja. Bom, a música, você percebeu como a música está relacionada na Grécia Antiga? Poética, também muitas vezes relacionada ao sagrado. E é disso que nós vamos falar agora. Na Antiguidade, a música estava muito relacionada ao sagrado, desde o seu princípio, lá nos tempos paleolítico, neolítico, a música sempre esteve ligada ao sagrado. E olha aqui, o canto, ele tem uma ligação íntima com a religião. Já na antiguidade, o ser humano cantava aos deuses para reverenciá-los, agradecer-lhes, pedir perdão e solicitar graças. Então, o canto, a dança, estava inserida nos rituais com função atribuído a funções sagradas, no sentido de pedir perdão, agradecer, solicitar graças. Sempre que você for falar sobre os hábitos e os costumes dos tempos primitivos e da antiguidade, você vai observar informações relacionadas à ligação do sagrado. No período medieval, Idade Média, olha aí que compreende de 500 a.C. até por volta de 1500 d.C., a música adentrou os locais de adoração para atrair e manter os fiéis. A missa falada passou a ser cantada utilizando os modos musicais gregos. Observem aqui, gente, ó, a música adentrou os locais de adoração para atrair e manter os fiéis. Pois é, uma das funções da arte na Idade Média é ser explorada, utilizada como forma de doutrinar os fiéis. O cristianismo exercia um forte peso, né, dentro da sociedade europeia durante a Idade Média e, naquele momento, os eclesiásticos utilizavam a arte para doutrinar os seus fiéis. Porque naquela época havia um grande número de analfabetos, então o que o sacerdote dizia na missa era corroborado, era confirmado através das imagens que eram os afrescos que eram pintados nos tetos, nas paredes, os santos, que é as imagens de santos e anjos e demônios que eram esculpidas, e a música sacra, que era encomendada também para os artistas, para poder elucidar, abrilhantar e, de repente, até tentar fazer com que transcendesse a alma para um estágio de libertação e aproximação do divino. Olha que bonito tudo isso que eu falei. Bom, e você sabe, olha, ó, utilizando os modos musicais gregos. Modos musicais gregos, vamos ver. O que seriam modos musicais gregos? Que foram utilizados na Idade Média. São vozes sem o acompanhamento de instrumentos que criam a cultura do canto gregoriano. Você já ouviu o canto gregoriano? Você já ouviu o canto gregoriano? O canto gregoriano, olha só que legal, ele não trazia os instrumentos musicais dentro da sua música, mas a sonoridade que ela exibe, né, que você consegue ouvir, gente, é fenomenal. E traz aqui, e o canto gregoriano, ele vem num sentido de espiritualidade, de paz interior. Olha, naqueles tempos, Idade Média, veja, Santo Agostinho, 354 a 430, afirmou em latim, olha aí, quem canta bem ora 2 vezes. Olha o poder exercido sobre a música naquele tempo, dentro da religião. Quem canta bem, ora 2 vezes. Vem também do latim e da religião católica o nome das notas musicais. Você sabia disso? Dó, ré, mi,
Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vem do latim. Olha que legal. Então veja, né? Lembrando que nossa aula é sobre história da música, veja como a música está inserida num contexto histórico e é extremamente importante para a compreensão de como a religião consegue se firmar de maneira tão forte a partir do momento em que ela vai também explorar as artes como forma de doutrinar os seus fiéis. O canto gregoriano, então, é um gênero de música sacra cujo nome homenageia o Papa Gregório I, que viveu de 540 a 604 e que estabeleceu normas e procedimentos litúrgicos na religião cristã ocidental. É um tipo de música vocal monofônica, ou seja, em que todos cantam juntos uma só melodia. Fixou a ideia? As notas que estão no início dos versos do hino a São João Batista, olha só, gente, aqui, ó, escrito em latim, tá? São as notas musicais, elas surgem olha só, elas surgem daqui desses versos do hino a São João Batista. Observem ao lado uma pintura representando um mosteiro, né? Os monges com uma partitura musical à sua frente. Ut, a primeira sílaba do verso, por ser difícil de entoar durante o canto, foi substituída por Dó. Essa alteração parece ter sido feita pelo compositor italiano Giovanni Battista Doni, recorrendo assim à primeira sílaba de seu sobrenome, Toni. Olha que engraçado, você já sabia disso? Assim surge o nome da nota musical Dó, atribuído ao sobrenome de Giovanni Battista Doni. Vamos então a mais uma atividade agora, gente? O que é canto gregoriano? Pense e eu já volto.
E aí, galera, nada muito difícil, não? Canto gregoriano é um gênero de música sacra cujo nome homenageia o Papa Gregório I, que estabeleceu normas e procedimentos litúrgicos na religião cristã ocidental. É um tipo de música vocal monofônica, ou seja, em que todos cantam juntos, uma só melodia. Nessa aula, então, nós conhecemos e analisamos a música ao longo da história, seus contextos e práticas. Eu espero que você tenha gostado e até breve!